nós vamos para o Evangelho, tá? Que é de Mateus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai os preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestiste. Eu estava doente e me cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos me perguntaram: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa? E sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade, eu vos digo que todas as vezes que fizeste isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos, pois eu estava com fome e não me deste de comer, eu estava com sede e não me deste de beber, eu era estrangeiro e não me recebeste em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderam também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, diante do doente ou preso, e não te visitamos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizeste isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Evangelho perdoem nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Queridos, um Evangelho cumprido, uma mensagem muito clara, né? Acho que todos aqui já ouviram essa mensagem. E dá pra gente compartilhar muitas coisas dele, né? Um momento de quaresma, um momento propício para a gente ouvir essa palavra, para que Deus traga essa palavra para a gente, né? Aqui Deus mostra muita compaixão, né? Caridade, misericórdia. Mostra a compaixão e misericórdia que o povo teve com ele, as ovelhas, as obedientes, né? Que Deus separou ele do lado direito. E também mostra o lado dos cabritos que não eram obedientes, que não praticavam a misericórdia, a compaixão. Então é uma mensagem bem clara que aconteceu, né? Isso foi a primeira vida de Jesus. E Jesus está vindo de novo, né? E nós, como estamos? Somos ovelhas, somos cabritos. Quem vai ficar do lado direito, quem vai ficar do lado esquerdo? Lembramos de praticar no dia a dia, sempre, né? Hoje ou agora, a
caridade, a misericórdia, porque Deus não quer algo grandioso, Deus não quer Ele não quer vir aqui e que você dê uma casa para o outro, Ele quer que você ajude os pequeninos, né? Com atos pequenos, um copo de água que você dá, um prato de comida. Isso é misericórdia, isso é caridade, que hoje falta, né, em nós, né? Muito, das vezes a gente, na correria do dia a dia, a gente acaba não lembrando desses pequenos atos, e esses pequenos atos que vai fazer com que a gente se sente do lado direito de Deus, né? Então é uma palavra muito legal, uma palavra que inspirador para nós, né? É um julgamento que já aconteceu, que Jesus veio, e quando Ele vir vai acontecer de novo esse julgamento. Então que possamos ter compaixão um do outro, né? Que possamos praticar a caridade, que possamos julgar menos, né? Estava no retiro sábado, da São Francisco de Assis, o Padre Douglas estava pregando e ele falou a pregação dele toda foi muito boa, mas teve uma parte que chamou bastante atenção, né? Ele contou a história de São Francisco de Assis, é um santo dos leprosos considerado, né? E ele era de boas condições e o pai dele era comerciante e tudo, então ele poderia ajudar as pessoas, e ele estava no caminho da santificação. E quando ele se encontrou com Deus, Jesus falou para ele e cuidar dos leprosos, né? E aí ele chegou lá, ele falou com eles todos, ajudou, deu uma ajuda para todo mundo e voltou. Aí Jesus falou para ele: não, ainda não foi o certo, não foi o que você teria que fazer. Vá lá de novo e ajude, cumprimente eles. Quando ele foi, voltou, ajudou de novo e pegou na mão. Aí voltou para Jesus e Jesus falou assim: não, você precisa fazer mais. Eles precisam mais de você. Aí São Francisco de Assis voltou lá, ajudou, pegou na mão, abraçou. Ou seja, quem tinha lepra antigamente era excluído, né? Não podia, contaminava, então a pessoa não podia nem olhar, porque já pegava lepra. E aí São Francisco de Assis teve essa humildade, essa fé de abraçar o leproso. Ele abraçou o leproso. Quando ele abraçou o leproso, ele conseguiu o que Jesus queria dele, né? Ou seja, a gente não pode ter medo da lepra do amigo, do próximo, do irmão. Quantos nós aqui somos leprosos, né? Leprosos do medo, da insegurança, da ansiedade. Isso é uma lepra, né? Então a gente tem que olhar bem para a lepra do amigo, do irmão e abraçar, não ter medo, ajudar, porque muitos sofrem calados, muitos não falam, com medo, e a gente está aqui para ter essa empatia, essa compaixão do próximo. Outra história rapidinho que ele contou foi dos bispos, que a pessoa que era santo na época lá, que era da religião, quem era pecador, né, os pessoal mais radicais e tudo, não olhava, era excluído, né? A gente sabe que era bem complicado para as pessoas que tinham esse tipo de problema. E ele conta essa história que os bispos foram para essa cidade e aí tinha umas mulheres da vida, né, lá. E os bispos ficaram assustados, e, meu Deus, como pode as pessoas aqui são pecadores, estão na igreja? E tinha um bispo que não parava de olhar para uma mulher, olhava para ela e pedia a Deus para que ela se convertesse e tudo. E aí durante toda a pregação, no final da pregação, a mulher se rebelou e falou que estava deixando a vida dela, por causa que o bispo olhava para ela e chorava. Ela via lágrimas do bispo, porque o bispo não olhou para ela como uma mulher, olhou como ela era bela e vivia essa vida. E não era justo ela viver essa vida tão bela dessa vida. Então, o bispo rezando, orando por ela assim, e olhando para ela direto, ela via a lágrima cair. Ou seja, ele olhou com compaixão, né? Ele teve compaixão. Tocou ela e ela foi curada, ela saiu dessa vida. Então, Jesus é maravilhoso, Jesus faz os milagres, fez e faz e vai continuar fazendo. Basta a gente ter fé, acreditar, né? Agradeço mais uma vez a Deus pela oportunidade de trazer essa palavra a todos vocês aqui, pessoal que está vendo esse vídeo, que vai ver o vídeo depois, que possa se inscrever para que a nossa mensagem chegue a mais gente, tá? Deixar o like e gratidão a Deus, ao toda a glória de Deus, né? Nós não fazemos nada sem for com Deus no comando, e Deus seja louvado. Amém.